Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, Guerra? Hoje nós temos aqui um tema, eu acho que a primeira parte do tema, que eu acho até meio difícil, né? Porque o ser humano tem andado muito ansioso e nós estamos falando sobre Jó aqui e o tema é paciência ou confiança, não é? Qual dos dois aí? Você pode até escolher um, paciência ou confiança, né? Em Jó 13:15, que fala assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. É um versículo muito forte, vou até repetir para que você guarde aí na mente. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. As palavras de Jó no capítulo 13, podem parecer estranhas a muitos cristãos, pois expressam as aflições de um homem numa situação de extremo desespero. Ele estava em situação de extremo desespero, porém não foram as palavras de Jó que moveram o coração de Deus, mas a confiança que ele demonstrou no Todo-Poderoso. E é esta confiança que impulsiona o Senhor a honrar os seus filhos e levantá-los, ainda que seja dos lugares mais sombrios da terra. Jó faz afirmações contundentes e expressa a angústia de alguém, vivência a perspectiva de morte iminente e reconhece a fragilidade de sua vida. Ele chegou ao ponto de abrir mão de sua vida para Deus, encontrando plena libertação, livre de qualquer tentação, ameaça, sedução, pecado ou sugestão. Eis algumas afirmações de Jó que nos levam a considerar que, ao invés de tão famosa paciente de Jó, deve considerar a grande confiança dele em Deus. Não é a tão famosa paciência dele, nós devemos considerar então a confiança dele em Deus. Então, nós temos aqui o número 1 que fala, eis que me matará. Amém? Amém. Ok, nós já queremos deixar disponíveis então para você os nossos telefones de contato, para você poder interagir conosco e participar dentro dessa temática que nós vamos abordar hoje, né? E lembrando você os nossos telefones, então, telefone local aqui, DDD 31, é o 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo. Você pode ligar, falar com a nossa produção, né? E deixar então a sua mensagem ou mesmo falar conosco aqui diretamente no estúdio. Ou através do nosso WhatsApp, que é o 984029756, sempre lembrando, enfatizando isso, né? Você só pode participar com mensagens então digitadas. Nós vamos, dentro do possível, ler aqui, ou um pedido de oração, ou mesmo a situação que você está vivendo. Se a gente tiver condições e tempo hábil para a gente responder, nós vamos fazer isso, tá joia? Então, já está disponível os nossos telefones para você interagir conosco, beleza? É interessante não só esse versículo de Jó 13:15, que eu acho um dos versículos mais fortes dentro do livro de Jó. Aliás, ele faz muitas afirmações, né? Sim, com muito certeza. fortes e tem alguns trechos muito lindos dentro do livro de Jó, que é um verdadeiro poema, né? Então, Jó é considerado um dos livros poéticos, né? Mas o que nós queremos hoje avaliar e meditar é naquilo que normalmente nós falamos a respeito de Jó. Então, muitas vezes as pessoas consideram Jó como sendo Jó um paciente. Então, ele tem a paciência de Jó. Normalmente isso é citado. Normalmente se fala a respeito de Jó como uma pessoa paciente. Só que em muitos momentos nós vamos ver que Jó ele é paciente no sentido de esperar no Senhor. Sim.
mas ele espera no Senhor porque ele confia no Senhor. Não é porque ele está acomodado com uma situação de sofrimento. E isso é muito interessante e é isso que eu acho que é uma proposta para a gente discutir hoje. Né? O quanto que essa paciência, entre aspas, né, que Jó demonstra ter, é realmente aquilo que nós pensamos e até mesmo cobramos do outro no sentido de paciência. Com certeza. Né? Então, não, olha, veja como Jó, seja paciente como Jó. Né? Ou então, nossa, fulano é paciente como Jó. Na realidade, essa ideia de paciência no sentido de uma resignação, no sentido de estar, de se prostrar, de esperar, de acomodar, nós não vemos isso em nenhum momento no contexto da vida de Jó. Com certeza. Né? Não tem. Ele foi um homem paciente? Com certeza. Agora, em que estava a paciência de Jó? A paciência de Jó estava na confiança que Jó tinha de que Deus iria agir em favor dele de alguma forma ou em não aceitar as acusações que estavam vindo sobre ele. Sim, com certeza. Então, de alguma maneira, Jó, ele esperou com paciência, crendo de que Deus fosse manifestar a justiça dele, mas isso não quer dizer que Jó não tenha dito, por exemplo, ainda que eu morra, não é? Então, e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Não é? Então, são situações e palavras que muitas vezes nós pensamos e avaliamos de uma maneira que, de forma que a gente alcança o sofrimento daquele homem. Nós vamos realmente alcançar a dimensão do sofrimento de Jó quando nós entendemos que Jó, um homem que confiava em Deus, que era justo diante de Deus e estava passando o que ele passou, e aí ele comunica, né, esse sofrimento não com uma reclamação, não com murmuração, mas com questionamentos. E isso é algo muito interessante, porque nós podemos questionar. Deus, na maioria das vezes, ele não se aborrece com os nossos questionamentos. Não é? É lógico, então, nem com as colocações, né, dependendo delas. Né? Porque o nosso questionamento necessariamente não é algo que vai tocar na glória de Deus. Sim. Se eu questiono, e Jó questionou, a integridade dele, Jó questionou aquilo que ele estava vivendo e aquilo que veio na vida como consequência, né? Porque aí é uma outra questão muito interessante que dessa relação, confiança e paciência, tudo que tem de mal é porque tem uma culpa. Sim, não é? Com certeza. Aí vem. Então, e nós vamos ver, dentro desses questionamentos de Jó, Jó falando que mesmo ele tendo vivido todo o mal que estava vindo sobre ele se considerava uma pessoa que não tinha nenhuma culpa. Sim. Então, esse infelizmente é um chavão que a gente vê, né? Tá passando por uma situação difícil, por uma prova, um vento, alguma coisa, assim, olha aí, o que você fez? Né? Qual é o pecado? Exatamente. Vigia, irmão. Vigia. Né? Ou então também muitas vezes associa a questão de enfermidade ao pecado. Né? Sim. Está enfermo, né, como Jó, está sendo lixado pelo Senhor, ou porque então tem pecado na sua vida, não confessado, não tratado. É uma situação. É uma situação adversa, né? Porque ele ele colocou uma questão de uma convicção dentro dele, né, daquilo que ele estava passando e uma certeza também que ele tinha, que ele não era aquilo, não era porque ele tinha pecado ou porque ele merecia passar por aquilo, entendeu? Foi uma questão que surgiu na vida dele, entrou na história dele, né? Ninguém escreve na história dele que ele vai passar por uma situação difícil.
Nós falamos assim, escreve um livro do seu futuro, e você só vai escrever coisa boa, né? Ninguém vai escrever que vai passar por enfermidade, vai passar por um problema, ninguém vai colocar isso. E mesma coisa Jó aqui, nunca pensou que ia passar por situação dessa. Então tem certos questionamentos, como o pastor Rogerinho falou aqui, que Deus, ele sabe que nós vamos fazer esse tipo de questionamento. Isso não vai contra os preceitos de Deus, não vai contra nada. Exatamente. E Jó não foi diferente de nós em sentido desse tipo de questionamento que ele fez. Né? E as colocações dele referente ao Senhor, né? Pois é, e é uma coisa, Guerra, que nós precisamos muitas vezes reavaliar, porque senão nós vamos correr o risco de ficar na mesma posição dos amigos de Jó. Sim, Isso. com Né? certeza. De tentar achar uma justificativa na vida de Jó ou na vida do outro para fazer com que Deus seja justificado por aquilo que está acontecendo Sim. na vida daquela pessoa. Com certeza. Porque, na realidade, foi isso que os amigos de Jó acabaram fazendo. Nós já conversamos aqui a respeito de uma situação dos amigos de Jó. Então, eles tinham uma visão de Deus, eles tinham uma visão da justiça de Deus e era muito mais fácil para eles conectar aquela situação de Jó em uma culpa, mesmo encoberta, ou um pecado oculto, ou uma situação na vida de Jó que fosse realmente como se aquilo tivesse dando uma justificativa para Deus Com fazer certeza. ou permitir aquilo Isso que mesmo. Jó estava vivendo. E é isso Então, mesmo. esqueceram, né, por algum momento, de que Deus é soberano. E assim como o próprio Jó disse, se recebemos o bem dele, por que não receberíamos o mal? Não é? Lógico. Então, os amigos de Jó perderam essa perspectiva. E muitas vezes nós também perdemos essa perspectiva. Deus, ele é soberano. E uma coisa que nós precisamos entender e discernir é que é Deus quem decide qual é a forma que ele quer nos usar para que nós o glorifiquemos. O que compete a nós é se dispor para que Deus nos use para a sua glória. Agora, como que ele vai fazer, né? E a escolha dele para que ele seja glorificado através de nós, isso é ele quem decide. É igual à história do vaso. Isso. Ele é quem decide o que ele faz com o barro. Lógico. Aí Não é? vai. Ele, exatamente. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele né? é o oleiro. Não é o vaso que Não é determina. o vaso que determina. Exatamente. O né? oleiro é que determina. E muitas vezes a questão é essa. As pessoas... Eu lembrei aqui até de um pastor, Paulo Yong-Chu, que ele ficou, durante um período enorme, ficou doente. Durante uns 10 anos lá, já ficou doente. Tinha vezes que ele ia pregar, ele passava mal no púlpito, eles levavam ele para casa. E ele orou a Deus. O Senhor falou assim, olha, você vai ficar um período com esse mal, mas depois eu vou tirar ele de você. Nossa. E você vai voltar à normalidade. Então ele ficou um período passando aquele mal. Mas depois Deus tirou aquilo e voltou à normalidade na vida. Muitas vezes a pessoa pode até questionar. E tem muitas pessoas que questionam por que eu estou passando por isso, o que está acontecendo. Agora, existem pessoas também que a pessoa está passando por situação difícil, aí vai lá dar o livro de Jó para a pessoa ler, né? Não, leia o livro de Jó aí que você vai resolver É seu desse problema. jeito, Não é por Seja aí paciente como Seja paciente. Ele questionou, ele teve várias É um situações. estímulo. Né? Aí vai. Mas é exatamente Não é? essa ideia que a gente precisa realmente trabalhar em nós. O que realmente é ser paciente na tribulação? Sim. O que é realmente ter uma atitude no meio da dor, da angústia, né? Até mesmo das situações de perda, e que são situações de paciência. Sim. E o que nos motiva a essa paciência? Aí que tal? Não é? Então, o que motivou Jó, eu creio, Sim, que o que com motivou certeza. Jó a essa paciência foi a confiança que ele tinha em Deus. Tanto se Deus fosse curá-lo, ou como se Deus
fosse levá-lo, porque ele chegou a pedir a morte, Sim. que é o primeiro tópico que fala, você eis disse aqui. que me matará. Eis que me matará. Então, ainda que eu morra, como diz no verso 15 que a gente acabou de ler, ainda que eu morra. Então, essa é uma paciência, mas uma paciência que demonstra uma confiança. Se ele me matar, ok, eu confio que vou estar com ele. Se ele não me matar, eu vou estar aqui esperando que ele virá, porque nós vamos ver isso um pouquinho lá na frente, não vou antecipar, né? O fechamento dessa confiança, e isso vai fazer toda a diferença. Vai, né? com Então, certeza. é muito importante que nós tenhamos essa paciência no esperar a vontade de Deus. O quadro da caminhada dele era para não ter esperança. Com Porque certeza. se você seguir toda a caminhada, perdeu o filho, perdeu tudo, depois o corpo todo cheio de úlcera, você fala, o que eu vou esperar mais? Não tinha. Não tinha Não é se mais. olhar o quadro assim, Porque não tinha eu perspectiva, não imagino- tinha. Não, Não, eu se olhar assim imagino- aos olhos mesmo, que a gente olhasse, assim, você fala, Jó não tinha perspectiva. Eu sinceramente. imagino como aquele homem devia estar, a ponto de que os seus 3 amigos chegaram e não tiveram palavras. Sim. Eles simplesmente sentaram no pó, jogaram cinza na cabeça, pó na cabeça, rasgaram suas vestes e calaram, porque eles não tinham o que dizer. O homem devia realmente estar Tá num desfigurado. quadro totalmente. Não é? Totalmente. Então não é só uma situação de perda, é uma situação onde o próprio corpo está vivenciando, né, o mal, Mal, isso mesmo. não é? Com Não é uma certeza. situação simplesmente de perdeu os bens, perdeu a família, agora é o próprio corpo, O próprio corpo não é? sofreu que está sofrendo as consequências de uma Com enfermidade certeza. que com certeza não tinha um diagnóstico, que com certeza não tinha nenhum medicamento, que ninguém nunca tinha visto aquilo na vida, né? E que brotou de repente. Rogerinho, nós temos aqui algumas participações já. Aliás, já tem várias, deixa eu só dar uma corrida aqui. Moro em Dores de Guanhães, meu nome é Maria José. Assisto esse programa e cada dia me sinto abençoada. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Obrigado, viu? Deixa eu ver um aqui. Barará. Sou cristão há 10 anos e desde então clamo a Deus por uma esposa. Já tenho 40 e às vezes eu perco a paciência e fico triste. Me ajuda aí. Você quer que a gente ajude o quê, meu irmão? Arrumar uma esposa para você? O que você está... Que hora. Não, eu casei com 42. É. Então, olha, você está Aí. com 40, Ainda tem falta 2 anos... Ué. 2 anos pra você orar, ué. Olha, deixa eu te Confiança. dar ainda mais um estímulo, meu irmão. Deixa eu ver se você não dá Confia. o seu nome, não. Mas é DDD 38. A nossa produtora que está lá me ouvindo agora, nos ouvindo, ela está casando com 51. Hein? O que você acha? Aliás, agora, dezembro, o casamento, o pastor Guerra e eu vamos ter o privilégio de celebrar esse casamento. A esperança para a árvore, não tem? Eu tenho, ué. Tá Jó diz isso. vendo? Jó 14:7. Aí, ó, olha aí, tá vendo? Pode dar uma lida lá, tá? Aliás, não leia só o 7, não. Leia o 14, um trecho bem bom do 14, você vai que ver. aí você Meu irmão, vai- não desanima não, só. Sim. Desanima não, viu? Deus tem uma esposa aí pra Em você. nome de e tal. Jesus. E não, também não chuta o pau da barraca não, tá? Não, Por favor, permaneça firme aí. Desespera, não, permaneça Deus firme tem no grandes Senhor. coisas para Talvez- você. Talvez é nesse fim de ano aí, ó, que você vai conseguir. Claro. Por que não? Nós temos aqui o DD 37. Bom dia, pastores. Meu nome é Daiane. Estou passando por uma crise do meu namoro. Tenho 6 anos de relacionamento e há 6 meses meu namorado vem pedindo tempo para conseguir se dedicar ao início da sua carreira. Sendo que namoramos à distância por causa dos estudos. E ele tem me pedido para esperar até as férias e o ano que vem para as coisas melhorarem entre nós. Devo ser paciente e esperá-lo?
E aí, Guerra, o que você me diz? Mas ela está 6 anos, né? 6 anos. E há 6 Espera. meses que estão distantes porque deve estar estudando, alguma coisa assim. Se ela esperou 6 anos, espera mais 6 meses. Ué. Não é? Não vejo nada demais, não. É. É bom que é um período para você orar. Isso. Para realmente Deus, né, colocar no seu coração se realmente é esse relacionamento que Deus quer para você. Então é um período até que você coloca em oração, jejum, busca no Senhor, né, um período de meditação, trabalhar também algumas coisas dentro de você aí, pode ser algumas feridas, algumas coisas que já aconteceu, trabalhar e fazer uma meditação sobre o seu relacionamento. Eu acho muito importante. Pegar esses 6 anos aí, avaliar esses 6 anos aí e ver qual o benefício você teve nele. Exato. Né? E analisar aí e ver o que você tem para o ano que vem. Com certeza. Temos outra participação aqui, DD 21, né, que é Rio de Janeiro. Que a paz de Deus esteja com todos. Essa é para o irmão Rogerinho. Aí, Guerra. Aí não. Ué. Esse grande homem de Deus que sabe tudo. Aí, ó. Aí. Aqui, eu tenho resposta para todas as perguntas. Amém. Porque eu aprendi a responder não sei. Boa. Ó, essa perguntinha é boa, viu? Ele diz assim, olha. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, pessoalmente. Ou isso é um simbolismo? Né? Em Jó 3, 25, ele fala que tudo que aconteceu com ele era porque dentro dele havia um sentimento de que um dia isso acontecesse com ele. E sendo assim, ele atraiu todos os males sobre ele. O texto de Jó, ele diz que o mal que eu temia me sobreveio. Então, isso não quer dizer que ele vivia na expectativa de enfrentar os dias maus. Ele temia, né? É diferente. Então, agora, há uma coisa muito interessante que, em muitos momentos, aquilo que nós tememos acaba vindo sobre nós. Por quê? Porque nós geramos isso, né? E criamos isso dentro até mesmo da nossa mente e do nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela dá abertura para que você entenda isso, que o mal que você realmente teme venha sobre você. E hoje em dia nós temos inclusive alguns estudos na área da neurolinguística, né, que eles comprovam e associam a força do pensamento com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, a influência do seu pensamento mudando a sua vida. Então, um outro texto bíblico interessante é conforme eu penso, assim eu sou. Esse é um outro texto interessante que traz uma conexão. Por isso que nós devemos pensar naquilo que é bom, como Paulo nos orienta, né? Então, Paulo nos orienta a pensar naquilo que é bom, de boa fama, naquilo que realmente traz louvores a Deus. Né? Ele fala, incentiva pensar nas coisas do alto, buscar buscar as coisas do alto, porque realmente a nossa mente ainda é um campo que a ciência não consegue, né? Não tem todas as respostas, mas a palavra de Deus nos dá indício de que nós precisamos buscar as coisas boas. Amém. Com relação a outra questão sobre o pináculo do templo, eu creio que, conforme está escrito, ali ele realmente foi conduzido. Isso. Né? E não necessariamente no físico, mas a ponto de ter uma visão de tudo. Então, mas isso já aconteceu, por exemplo, com Moisés. O Senhor levou Moisés no monte e Moisés do monte viu toda a terra prometida. Então, essa pode ter sido uma visão espiritual, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha sido levado também. Porque
há essa possibilidade. Amém. Temos outra participação aqui, o Israel da Tapeçaria, lá de Frutal. Sempre ligado no programa, que é uma bênção para a família. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, querido? O Senhor te abençoe também. DD 31, bom dia, paz do Senhor. Para todos, meu nome é Geraldo, assisto o programa, que é uma bênção. Que Deus continue iluminando vocês e o seu ministério. Que Deus os abençoe. Obrigado, Geraldo. O Senhor continue também abençoando vocês, a sua vida, né, a sua casa, ricamente. Nós temos aqui, está entrando vários. Aí dá uma disparada aqui, a gente tem que dar uma segurada. Porque não tem como nem ver, né? O nosso irmão aqui que nós respondemos a respeito de casar com 40 anos. Obrigado, me animou muito. Que Deus abençoe. Amém. É isso que é importante, viu? Bom dia. É possível ter a resposta qual o significado desse sonho? Sonho aqui a gente já passa para uma pessoa aqui. DDD 73, assim, ó. Meu filho sonhou que eu estava deitada, de olhos abertos, e tinha um demônio em cima de mim com olhos fixos os meus. E seu pai falava para ele expulsar e ele não conseguia. Acabei de ligar a televisão. Vocês me responderam? Não, nós não respondemos ainda não. Não sei. É possível, Guerra, dar um discernimento sobre isso? A questão disso aí é um investimento mesmo, né? Isso é uma opressão, né? Opressão. Olhando nos olhos, quer dizer, estão oprimindo. Né? Opressão e tentando tirar a visão dela do mundo espiritual mesmo, que é olhando nos olhos, é tipo as janelas mesmo, né? Tentar fechar as janelas aí, que é os olhos. Então, a questão da pessoa não conseguir repreender é porque há legalidade aí. Por isso que ele não conseguiu. Uma outra coisa interessante no sonho é quem diz para o filho expulsar e repreender é o pai, que é o esposo. A autoridade, a autoridade então nele. ele é a autoridade. Então ele deveria repreender. Se então posicionar, isso pode estar indicando uma outra coisa, que ele está passando a autoridade espiritual que ele tem para o filho ou até mesmo para a própria esposa. Com certeza. E aí a opressão vem mesmo, né? Se ele não se posiciona. Nós temos aqui outra participação lá de Teresópolis, da Paula. Bom dia, meu nome é Paula, sou de Teresópolis. O pastor atual de minha igreja quer dividir a igreja. Ele está chamando isso de crescimento, entre aspas, ela colocou. Não estamos vendo isso como sendo de Deus. O que fazer, pastores? Deus abençoe. Minha amada irmã, ore. Ore pelo seu pastor, coloque ele diante do Senhor, ore pela igreja, né, para que Deus possa estar conduzindo, no nome de Jesus. Porque muitas vezes o pastor está tendo uma visão e os membros não estão acompanhando a visão, né, que o pastor está tendo. E muitas vezes isso pode trazer um choque, as pessoas entenderem, puxa vida, mas separar e vai dividir, e às vezes essa separação não quer dizer divisão, muitas vezes quer dizer crescimento, sim. Aparentemente, aos olhos naturais, parece um racha. Não, mas a coisa mais importante é orar. Ore, coloque a vida do seu pastor diante do Senhor, pedindo para que Deus dê a sabedoria, discernimento, não é? E vocês orem pela vida de vocês, para que vocês estejam encaixados nessa grande engrenagem chamada igreja, não é? E buscando de Deus para vocês poderem serem, não peso para o pastor, mas sim serem esses servos disponíveis para cumprir o chamamento do Senhor, tá? Então, murmura menos, reclama menos, fala menos e ora mais. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir todas as coisas, viu? Na vida de vocês. Eu entendi que parece ser o pastor titular da igreja. Ela disse o pastor atual. Atual. Então, se fosse talvez um co-pastor, ou não o pastor titular da igreja... A visão que ele está tendo, né? Talvez pudesse até aparecer como realmente divisão. Quer dizer que é um pastor novo, né? Com alguma estratégia nova. Uma estratégia nova. Então, assim, ora, coloca a vida dele, né, diante do Senhor. É a melhor coisa que tem. Oi, galera da Rede Super. Vocês são bênçãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou o Thiago Cabral, lá de Marituba, em Belém. Manda um abraço para toda a minha família. Ei, família aí do Thiago. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Toda a graça aí. Que bênção, alcançando, né? Chegando longe aí a Rede Super. Isso para nós é um privilégio. Glória a Deus.
Mais uma aqui antes da gente passar para o tópico. A paz do Senhor, pastores. Meu nome é Aécio. Moro em Coronel Murta, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Um lugar muito carente e quente, né? É verdade. No dia 27, perdi o emprego. Estou muito preocupado e gostaria de pedir oração. Creio, nós vamos orar aqui no final do programa, viu, Aécio? Que o Senhor te abençoe e as portas possam ser abertas por louvor da glória dele, viu? Em nome de Jesus. Mais uma. Por favor, estou passando algo complicado. Gostaria de saber o que vocês acham da esposa congregar em um lugar diferente do esposo. No caso, meu esposo é o pastor da igreja, Fernanda. E aí, Guelra? Aí fica difícil. Não é? Tem que congregar. Por ele ser pastor, o certo seria congregar com ele. Ainda mais pela posição que ele está na igreja. Não é? Como é que ele vai fazer um trabalho na igreja de senhoras, né? E dentro dessa área, sendo que ele precisa da esposa. Então, o que você tem que fazer é seguir ao seu esposo. Ele é o sacerdote. Então, você tem que estar junto com ele, inclusive o apoio, a intercessão, né? A mulher muitas vezes é uma alavanca para o homem, tá? Então você ore a Deus, pede a Deus para te dar amor no coração aonde ele está. Pedir para o Senhor colocar amor. Mas o certo é você estar junto com ele, tá? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.